Empresas foram escolhidas sem licitação para reformas em galpões e sede do Ministério da Saúde durante a gestão de Pazuello. A AGU identificou as dispensas de licitação a 2 empresas contratadas para a reforma na sede do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e em galpões na zona norte do Rio. Pandemia foi usada como justificativa para a urgência. Durante a gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, militares escolheram, sem licitação, empresas para reformar prédios antigos no Rio de Janeiro. E, para isso, usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. A Advocacia Geral da União identificou dispensas de licitação a 2 empresas contratadas para. No Rio de Janeiro, mais de 820 mil pessoas já tiveram Covid-19. O número de mortos ultrapassou os 48 mil. Entretanto, parte dos investimentos dos recursos públicos foram usados para reformar galpões para guardar arquivos. Em junho, o general Eduardo Pazuello reforçou a presença de militares na Superintendência Estadual do Ministério no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele nomeou o coronel da reserva George Díverio para chefiar a instituição no estado. Anteriormente, o coronel dirigia uma fábrica de explosivos. Em novembro, num período de 2 dias, Díverio autorizou 2 contratações sem licitação que somam cerca de 28,8 milhões de reais. Só no preço dos galpões foi de 8,9 milhões de reais. Essa área fica em Del Castilho, na zona norte da cidade. A escolhida para a reforma foi a empresa LLED Soluções. Os 2 sócios da empresa já se envolveram em um escândalo em contratos com as Forças Armadas. Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos eram donos da Cefa 3, que fornecia material de informática para a aeronáutica. Em 2007, uma investigação mostrou que o material vendido não foi entregue, em uma fraude aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. No processo na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão em 3ª instância, mas segue recorrendo em liberdade. A empresa Cefa 3 está proibida de celebrar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022. Os mesmos sócios abriram uma empresa nova, a LLED. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. No governo Bolsonaro, a empresa ganhou 4 milhões de reais em contratos. A sede da empresa não tem nem nome na porta. O processo de reforma dos galpões é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. A postura foi criticada pelo advogado e professor Carlos Ari Sandfeld, um dos principais especialistas em contratos públicos do país. A publicidade, transparência da administração pública é um requisito da moralidade para evitar desvios, e, no caso da pandemia, como se autorizou, em algumas situações, a fazer contratos sem licitação, a lei exigiu ainda mais transparência, mais rapidez em colocar as informações, todas elas à disposição do público. Se as informações não estão disponíveis, tem alguma coisa errada. Procurando os contratos secretos, o Jornal Nacional encontrou indícios de fraudes numa obra ainda maior e bem mais cara. Também no mês de novembro, o coronel George Díverio autorizou uma reforma na sede do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. O valor do contrato é de 19,9 milhões de reais. Novamente, não houve licitação. A obra foi considerada urgente com os mesmos argumentos usados no galpão. Nas propostas são os mesmos argumentos, incluindo longos trechos idênticos. A obra inclui reforma do auditório com 282 poltronas novas custando 2,8 milhares de reais cada uma. Numa pandemia, é urgente contratar remédios, contratar equipamentos, contratar profissionais que atendem diretamente à população, mas não é urgente reformar prédios públicos para fins burocráticos e outras finalidades que são comuns, são do dia a dia da administração. Essas coisas não podem ser contratadas sem licitação sob o pretexto de que nós estamos numa pandemia,
diz Carlos Ari. Em Magé, na Baixada Fluminense, a reportagem encontrou Jean Oliveira, dono e único gestor da São Paulo Serviços, que está inscrita na prefeitura como microempresa. Por telefone, ele disse que foi convidado a fazer a obra. Na verdade, como é dispensa, você é convidado, né? Como você já fez trabalho para a União, eles têm um site, né? As empresas que fizeram trabalho e concluíram, né? Aquelas empresas que fizeram trabalho e concluíram e manda para você orçar. Você orça e dá o preço. É assim que funciona. Entendeu? Os únicos contratos da São Paulo Serviços com a União tinham sido com a Embel, indústria de material bélico, ligada ao Exército, exatamente com a Fábrica da Estrela, fábrica de explosivos que na época era dirigida pelo coronel George Díverio, o homem nomeado por Pazuello para comandar o ministério no Rio. Díverio contratou 3 vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. Depois de assinados, os contratos da reforma do ministério e dos galpões foram anulados. Mesmo assim, a AGU quer que a investigação continue. A ideia é verificar se há indícios de conluio entre servidores e a empresa contratada. Os pareceres reconhecem que os prédios precisam de reformas, mas afirmam que agora só seria possível fazer obras ligadas à segurança e nada mais. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, SEMS Rio de Janeiro, divulgou uma nota sobre as contratações. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, SEMS Rio de Janeiro, informa que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação 09/2020, realizando pesquisa de preço com mais de 10 empresas. Em relação às dispensas 10/2020 avos e 11/2020 avos, a Superintendência não autorizou o início dos trabalhos e pediu parecer à Consultoria Jurídica da União, CJU, Rio de Janeiro. Após resposta da CJU, Rio de Janeiro, os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério da Saúde. Cabe esclarecer que os documentos elaborados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) só podem ser acessados e consultados pelas pessoas envolvidas na construção. Caso haja a necessidade de consulta dos processos, a solicitação pode ser feita com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Por fim, a SEMS Rio de Janeiro ressalta que atua com transparência e lisura nos processos administrativos e assistenciais, prestando contas aos órgãos de controle e à população. Já a LLED disse que a abertura da empresa não tem nenhuma relação com a Cefa-3. Cabe ressaltar, inclusive, que a Cefa-3 e a LLED atuam em atividades distintas. Sobre a decisão da Advocacia Geral da União, em relação à reforma do galpão do Ministério da Saúde, respeitamos e entendemos as razões. Vale ressaltar que a empresa LLED é apta a participar de licitações, tanto de forma técnica, quanto de forma fiscal.